Olá, meus amigos e minhas amigas, que Deus abençoe a todos. Estamos começando mais uma aula da Escola de Teologia João Ribe Palharim. Hoje, aula de número 57. Estamos estudando o nível Master, módulo 4, e vamos começar a falar sobre as epístolas gerais. Já saímos das cartas de Paulo e agora vamos falar sobre as epístolas gerais. Quero fazer uma oração pedindo a Deus que ilumine a tua mente e te dê graça e sabedoria para entender este conteúdo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, eu oro nesse momento pedindo ao teu Espírito Santo, que é o nosso ajudador, para que nos ajude a entender o que essas cartas gerais, o que essas epístolas gerais têm para nos ensinar. Que possamos estudar a tua palavra e conseguir receber a revelação que vem do alto. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, e já lhe agradeço. Amém. Graças a Deus. Vamos então pegar aí a nossa apostila. Você que recebeu a sua apostila pelo WhatsApp, abra aí agora. Se você tem a apostila impressa, abra e também pegue a palavra de Deus. E para começar a ler a palavra hoje, eu quero abrir com você em uma das epístolas gerais, que é a epístola aos Hebreus, capítulo 1. Aos Hebreus, capítulo 1, vou ler do verso 1 até o verso 4. Na sua apostila esse texto está transcrito, mas eu quero que você acompanhe também na Bíblia. Aos Hebreus, capítulo 1, verso 1, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. As epístolas gerais são assim chamadas porque o seu conteúdo não foi dirigido especificamente a uma pessoa ou a uma única igreja, dirigindo-se na realidade a um público mais amplo, como podemos ver nas epístolas de Judas, aos chamados queridos em Deus Pai e conservados por Jesus. Na epístola de Pedro, ele fala aos estrangeiros dispersos, ou seja, fica claro que não é uma carta com remetente, melhor dizendo, um destinatário definido. Não é, por exemplo, como a carta de Paulo aos Efésios, a carta de Paulo aos Filipenses. Ali você sabe quem é o remetente e sabe quem é o destinatário. Nas epístolas gerais, às vezes se sabe quem está falando. Há um caso aqui específico, que é o caso da epístola aos Hebreus, que se trata de ser uma carta anônima. A gente não sabe quem escreveu essa carta, o que sabemos é que ela foi escrita para toda a igreja, por isso é chamada de epístolas gerais. Esse nome, epístolas gerais, também pode ser utilizado como epístolas católicas. Por que católicas? Quando a gente fala em católico ou católica, a gente já lembra logo da denominação romana, não é? Da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas o termo católico significa, no original grego, geral ou universal. Então, as epístolas que nós vamos estudar a partir de agora também podem ser chamadas de epístolas católicas, não no sentido da religião católica, mas no sentido do significado da palavra. Vamos ler na apostila. Também podem ser chamadas de universais, exatamente por causa de sua amplitude. Ainda assim, ao lermos algumas dessas epístolas, podemos perceber que nem todas são de fato gerais.
A primeira epístola de Pedro foi destinada a algumas províncias da Ásia: Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Em 1 Pedro 1:1 a gente vê isso aqui. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então Pedro, ele fala para os estrangeiros que estão espalhados por esses locais. Ou seja, se ele diz quais são os locais, aí o termo geral já não se aplica tanto. Outro exemplo é a segunda carta de João. A segunda carta de João tem como destinatário uma família específica, uma igreja específica. Segunda carta de João, capítulo 1. Você sabe que a segunda carta de João só tem um capítulo, né? Então diz aqui: o ancião, que no caso é João, a senhora eleita e seus filhos. Numa linguagem bíblica que João está usando aqui, a senhora eleita e os seus filhos não é uma senhora, uma mulher e suas crianças, não. A senhora eleita e seus filhos é a igreja naquele local, e os filhos são os membros, né? Os filhos na fé gerados ali, as quais, na verdade, amo, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. A terceira carta de João foi escrita a um homem chamado Gaio. Olha aqui, ó, versículo 1. O presbítero ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo, e aí ele começa a carta. Então, é só para deixar claro que apesar dessas cartas serem chamadas de epístolas gerais, existem casos em que elas dão uma pista de quem foram os prováveis destinatários dessas cartas. Essas epístolas tratam de diversos assuntos, entre eles a fé e as obras, temas morais, salvação, deveres cívicos e domésticos, santificação, falsos mestres, comunhão com Deus, entre tantos outros. Cada tema tratado traz ainda hoje direcionamento para todo aquele que quer verdadeiramente viver segundo a vontade de Deus, seguindo a Jesus Cristo. Quais são as epístolas gerais? São 7. Vamos memorizar as 7? Vamos lá? É fácil, são apenas 7. Olha: Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. Olha aí: Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. Além destas 7, há uma outra, que é a epístola aos Hebreus, que alguns consideram como epístola geral e outros como uma epístola paulina. Então, a gente pode contar com Hebreus e dizer que são 8. Contando com Hebreus, são 8. Mas aí há uma polêmica sobre se é Paulo ou se não é Paulo quem escreveu. Eu parto do pressuposto de que não existe o nome de Paulo na carta aos Hebreus em momento algum. E se não tem o nome de Paulo, então não tem argumentos suficientes para a gente bater o martelo e dizer que foi Paulo. Nós podemos considerar o fato de que quem escreveu a carta tem características paulinas, mas isso não é suficiente para dizer que foi Paulo que escreveu. Alguém que convive comigo, alguém que eu discipulei no ministério, alguém que eu formei pastor, pode ser muito parecido comigo na pregação. Isso é normal. Uma pessoa que aprendeu com outro pode reproduzir. É muito normal, por exemplo, que você me assista pregando e lembre o pastor João Ribe, porque eu aprendi com o pastor João Ribe Palharim, eu fui formado pelo pastor João Ribe Palharim e atuo no ministério do pastor João Ribe Palharim. Então eu tenho muitas semelhanças com ele. É provável que quem escreveu a carta aos Hebreus não tenha sido Paulo,
mas alguém que tenha tido contato com Paulo, alguém que tenha sido discipulado por ele, alguém que tenha sido pastoreado por ele em algum momento. Então, esse é o ponto que a gente deve considerar. Então, se eu não sei quem foi, a melhor resposta que eu dou é que a Epístola aos Hebreus é uma carta anônima, não sabemos quem é o autor. E é por ela que nós vamos começar o estudo detalhado. Nós vamos fazer aqui uma pesquisa, um estudo sobre uma por uma destas epístolas. A Epístola aos Hebreus. Essa epístola foi dirigida aos hebreus convertidos. Grife essa informação, por favor. Quando a gente fala de hebreus convertidos, então há uma diferença entre o convertido para o não convertido. A forma de pensar, de agir, de falar de um convertido é diferente para um não convertido. Se Paulo estivesse escrevendo para pessoas não convertidas, ou se o autor, seja ele quem for, estivesse escrevendo para pessoas não convertidas, a escrita seria uma. As explicações seriam de um jeito. Sendo uma carta escrita para convertidos, a argumentação já é outra. Esses cristãos hebreus convertidos estavam sendo perseguidos por causa de sua fé. Você pode ver aqui, olha, no capítulo 10 da carta aos Hebreus, versículos 32 a 39, e no capítulo 12, verso 4. Deixa eu ler o 12, verso 4. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Você vê que o escritor dessa carta, ele tenta consolar quem está sofrendo, dizendo, olha, vocês estão sofrendo, mas ainda não chegaram ao extremo de lutar derramando o próprio sangue. Assim, essa epístola foi escrita com o intuito de mostrar aos judeus convertidos o caráter simbólico e transitório do Antigo Testamento e a salvação pela graça divina através da fé em Jesus Cristo. Vemos isso claramente no capítulo 1. O próprio autor diz que sua epístola é uma exortação. Vamos ver aqui, capítulo 13, versículo 22. Alguém da minha equipe me traga uma água aqui, por favor? Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação, porque abreviadamente vos escrevi. Então fica claro aqui que se trata de uma exortação. Obrigado, querido. Voltando à apostila. Era já passado o tempo da lei e era necessário que percebessem isso, para que não apostatassem da fé. A Epístola aos Hebreus foi escrita por volta do ano 67 ao ano 70 da era cristã na Itália. A informação de que foi na Itália está aqui no capítulo 3, versículo 24. Saudai todos os vossos chefes e todos os santos. Os da Itália vos saúdam. Então, quando diz aqui no final que os da Itália vos saúdam, dá-se a entender que quem escreveu estava na Itália e o pessoal ali da Itália aproveitou a carta para mandar uma saudação. A Epístola aos Hebreus foi escrita por volta do ano 67 a 70 na Itália e seu autor é desconhecido, embora muitos afirmem que o apóstolo Paulo a escreveu. Podemos considerar que o autor está tentando oferecer um estudo coletivo das advertências e, consequentemente, das passagens exortativas. Ele adverte seus leitores sobre as consequências inevitáveis da negligência à salvação. Quais são as consequências da negligência à salvação? Negligenciar a obra de salvação. Acontece o quê? Hebreus 2, verso 1. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme,
e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Então, ele começa por aqui, alertando sobre a consequência de negligenciar a salvação. Se nem os anjos foram poupados de uma consequência, imagina o ser humano que teve a oportunidade da salvação e ignorou. Lógico que ele não vai ficar impune. A perda do repouso de Deus. No capítulo 3, do verso 7 ao 19, eu não vou ler, porque isso levaria bastante tempo. Eu quero que você leia em casa, tá bom? A desqualificação para o repouso. No capítulo 4, do 1 até o 11, nós temos aqui esse argumento. A impossibilidade do retorno de uma apostasia consciente. No capítulo 6, do verso 4 ao verso 8, olha o que o escritor fala. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Voltando à apostila, a inexistência de uma provisão para o pecado deliberado e consciente. Intimamente ligadas a estas são suas exortações. Estejam alertas para que não se desviem. Está aqui essa exortação no capítulo 2, do 1 ao 4. Tenham cuidado para não perderem a fé. Essa exortação aparece no capítulo 3, do versículo 7 até o versículo 13. Prossigam, não dando lugar a qualquer retrocesso. Está lá no capítulo 5, verso 11, no capítulo 6, verso 20. Aproximem-se, não dando lugar a qualquer afastamento, no capítulo 10, versículo 19 ao 39. Aqui no capítulo 10 tem um versículo que eu gosto bastante de ler, porque infelizmente nós temos hoje no Brasil e no mundo, a maior igreja que existe é a igreja dos desigrejados. A maior denominação que existe é a denominação dos sem igreja. É aquelas pessoas que afirmam que são crentes, mas não frequentam igreja nenhuma. Garantem por A mais B que são salvos, mas não tomam santa ceia, não cultuam, não ouvem a palavra. Eu não entendo. Confesso para você que eu morro, mas não entendo isso. Como é que uma pessoa pode dizer que faz parte do corpo de Cristo e não toma santa ceia? Diz que é cristão, mas não cultua. Como é? Como é isso? Me explica. E já na época em que o escritor dos Hebreus escreveu essa carta, esse problema estava começando. E agora, nesses anos de pandemia, 2020 e 2021, o que aconteceu? Muitas pessoas, para evitar o contágio pelo coronavírus, foram orientadas a não ir para a igreja. E essa foi a desculpa perfeita, porque se a pessoa já não ia para a igreja sem pandemia, sem precisar de máscara, sem precisar de distanciamento social, imagina agora que é exigido o uso de máscara, é exigido o álcool em gel, é exigido o distanciamento. E muitos lugares fizeram decretos dizendo não pode ter gente na igreja, o pastor pode até fazer o culto, mas só online. Aí isso foi um prato cheio para quem já estava fraco na fé. O fato é, essa fase mais grave da pandemia passou, as pessoas já estão viajando, já estão estudando, já estão trabalhando, já estão fazendo compras no shopping, estão vivendo uma vida quase que 100% normal. Mas, apesar disso, muitas pessoas ainda não estão congregando. E olha o que diz Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação como é costume de alguns,
antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Então a gente tem que advertir quem está afastado. Eu, como pastor, tenho que advertir quem está afastado. Você, como membro da igreja, tem que advertir quem você conhece que está afastado. E quando eu digo advertir, não é julgar, nem criticar, nem apontar, mas é incentivar essa pessoa a voltar a congregar, a voltar a buscar como antes. Outra exortação aparece no capítulo 12, do verso 12 ao 29. Edifiquem-se, não dando lugar à queda ou à ruína pessoal. Então deu para perceber que essa carta aos Hebreus tem muitas exortações essas que edificam a igreja até os dias de hoje. É evidente que esta epístola, como todas as outras, traz para os cristãos de hoje grandes ensinamentos acerca do viver cristão. Um deles é sobre o nosso relacionamento com Deus. Como é que eu me relaciono com Deus, uma vez que eu não vejo Deus? Porque relacionamento se dá por meio do contato, por meio da proximidade ou da intimidade. Mas como me relacionar com um Deus que eu não vejo? A carta aos Hebreus explica, no capítulo 11. Capítulo 11, verso 1, diz que sem fé, olha aí, versículo 1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, como é que eu me relaciono com Deus? Por meio da fé. Eu não vejo Deus, mas pela fé eu sei que Ele está presente e me relaciono com Ele. O dicionário Always diz que fé é confiança absoluta em alguém ou em algo. É necessário que aprendamos a confiar plenamente em Deus para o agradarmos. O verso 6 desse mesmo capítulo diz que, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é o galardoador dos que o buscam. Então, quando a gente fala em fé, é confiança plena. Um bom exemplo de fé é você pegar o seu filho pequeno, colocar ele num lugar alto e pedir para ele pular. Observe a reação da criança. Se você, que é o pai, estiver embaixo e a criança num lugar alto, basta você estender os teus braços e ela vai pular sem medo. Por quê? Porque ela tem fé no pai. Ela tem confiança absoluta de que na hora que ela estiver para cair, o pai irá segurá-la. Isso é viver pela fé. É se lançar nos braços do Senhor, confiando, acreditando que Ele é quem nos sustenta. Em Hebreus capítulo 11, temos a galeria dos heróis da fé. Aqueles que realmente confiaram em Deus e se entregaram aos seus cuidados completamente sem medo. Homens que ouviram a voz de Deus e obedeceram. Então a Bíblia dá aqui diversos exemplos de fé para a gente se inspirar. No verso 4 nós temos o exemplo de Abel, que ofereceu pela fé um sacrifício maior do que de Caim, e mesmo depois de morto, ainda tem essa oferta falando diante de Deus. No verso 5 nós temos como exemplo Enoque, que andou com Deus e Deus o tomou para si. No verso 7 vemos falando aqui sobre Noé. No verso 8 falando sobre Abraão. Depois também fala de Sara, fala também de Isaac. E enfim, nós temos aqui mais pessoas que foram citadas. Temos Jacó no verso 21, temos José no verso 22, temos Moisés no verso 23, no versículo 30 tem aqui Josué, falando de Josué com as muralhas de Jericó. No verso 31 fala de Raabe, e no verso 32, fenomenal esse versículo. E que mais direi? Faltar-me ao tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas,
os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Todos esses que foram citados aqui são exemplos de fé para mim, para você e para toda a igreja. E é assim que devemos viver, como esses homens, confiando plenamente em Deus, entregando nossas vidas em suas mãos, sendo obedientes e assim tendo um relacionamento como Pai. Para ter um bom relacionamento com as regras infalíveis e ilógicas que Ele, Deus, criou e começou a colocá-las em prática com resultados, você precisa se desprender de tudo que aprendeu até hoje e passar para um mundo maravilhoso onde tudo é possível. Eu não estou dizendo para você brincar de faz de conta nem viver num mundo de fantasias e ilusões, mas a partir de hoje você vai viver num mundo onde Jesus afirmou que tudo é possível ao que crê. Marcos 9, 23, parte B, Jesus foi muito claro nessa frase. Tudo. Como é que você define tudo? Para você, tudo é o quê? Tudo é tudo. Não tem como explicar. Tudo é tudo. Não é tudo menos isso ou tudo menos aquilo. E Jesus falou, tudo é possível ao que crê. Então, quem aprende a viver pela fé não tem mais limites, porque sabe que tudo é possível. Mas se tudo é possível a quem tem fé, por que nem todo mundo recebe? Porque todo mundo tem uma ideia do que seja fé, mas esta noção nem sempre é acertada e varia de religião para religião e ainda de país para país. Por isso não basta termos uma ideia do que seja fé. Precisamos descobrir o que é fé segundo Deus. Alguém já disse para você assim, o importante é ter fé. Como se ter fé resolvesse tudo. Mas na verdade não é qualquer fé que funciona, não é qualquer fé que resolve. Tem que ver qual é a fé você tem, em quem você coloca a sua fé e como você usa a sua fé. A verdadeira fé é aquela ensinada por Deus e que está bem resumida nessa palavra de Hebreus 11. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Vale a pena meditar nessa frase. Ela traz a linguagem de Deus. Fé é esperar com convicção aquilo que ainda não estamos vendo, mas que temos certeza que já recebemos. Imagine você que pega ônibus, você utiliza ônibus, transporte público. Então imagina você indo para o ponto do ônibus às 2 horas da manhã. Você iria para uma parada de ônibus 2 horas da manhã e ficaria ali esperando o ônibus? Provavelmente não. Por quê? Porque você tem certeza que 2 horas da manhã não tem ônibus circulando na cidade. Então você não vai parar na parada de ônibus às 2 da manhã. Mas você faz isso às 8 da manhã, às 9, às 10, ao meio-dia, às 2 da tarde, às 18 horas, às 9 da noite. Por quê? Porque você sabe que tem ônibus. Então você para ali e fica com a certeza de que o ônibus vai passar, ainda que você não esteja vendo. Isso é fé. Você não sabe o momento, você não vê aquilo que você espera, mas você tem certeza que vai chegar. A materialização diante dos nossos olhos é só uma questão de tempo. Para interagir com Deus, é preciso se aproximar com fé e esperar a recompensa. Na mesma carta aos Hebreus está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. No verso 6 do capítulo 11. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Vemos isso na prática em várias passagens da vida de Jesus. Sempre que alguém se aproximava esperando receber o impossível, Jesus perguntava:
credes que eu posso fazer isso? Ou seja, ele exigia que quem se aproximasse dele cresce que ele tinha poder para mudar a situação daquela pessoa. Diante da resposta positiva, ele sempre dizia: seja-vos feito segundo a vossa fé. E aí a pessoa superava o problema, a doença, o sofrimento. Ou então, quando a pessoa interagia com bastante fé, nem precisava esperar muito. Ele respondia na hora: grande é a tua fé, seja-te feito como queres. Se a pessoa não interagia com fé, Jesus não se animava a atendê-la, ainda que pudesse. Então, a fé era o ingrediente que Jesus exigia para fazer milagre. Por que que ele não fez muitos milagres em Nazaré? Ora, todo mundo tem uma paixão, um sentimento muito bom para com a sua cidade, não é? Eu posso viajar o mundo todo, mas eu sempre vou levar no coração a minha amada cidade natal. A cidade onde eu vivi até os meus 18 anos. Depois eu casei e fui embora fazer a obra de Deus. Nunca mais voltei para minha cidade. Só a passeio e mesmo assim muito raramente. Mas onde eu for, eu levo o nome de Barueri, São Paulo, a minha cidade querida. Jesus levou o nome da cidade dele, a cidade de Nazaré. Ele ficou conhecido por muitos como Jesus de Nazaré. A gente sabe que ele nasceu em Belém, né? Mas a cidade dele, onde ele cresceu, onde ele foi carpinteiro, aonde ele se tornou, né, um homem, foi ali em Nazaré. Você não acha que Jesus gostaria de ter revirado Nazaré de ponta a ponta e curado todos os doentes daquela cidade? E libertado todos os oprimidos? E pregado o evangelho em todas as sinagogas? Porque ele não fez isso? A palavra diz que ele não pôde fazer ali muitos sinais por causa da incredulidade deles. Ou seja, a falta de fé do povo de Nazaré atrapalhou que ele fizesse a obra ali. Vamos ler na apostila. Como naquela vez em que, depois de 2 anos de andanças por todo Israel, com a sua fama já consolidada, Jesus volta a Nazaré, cidade de sua infância e onde ficara até completar 30 anos, e é recebido com muito ceticismo pelos seus conterrâneos. Enquanto as pessoas de todo Israel eram curadas e abençoadas porque o consideravam o filho de Davi, os nazarenos o tinham apenas como o filho do carpinteiro. Afinal, eles conheciam seu pai, José, a sua mãe, Maria, e os seus 4 irmãos, Tiago, José, Simão e Judas, e as suas irmãs, que a gente não sabe o nome. E esse texto está em Mateus 13, dos 55 ao 56. O narrador escreve que ele não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Mateus 13, 58. Então o que é que fica claro aqui? Que o raciocínio lógico impede a verdadeira fé de agir. Com lógica humana é totalmente impossível agradar a Deus. Por que os nazarenos não conseguiam crer? Porque eles estavam apegados aqui. Não, vamos pensar. Vamos pensar. Esse aí não é o filho do carpinteiro? Esse aí não é o filho da Maria? Ele não é o irmão do Tiago, do José, do Simão e do Judas? Como que ele pode dizer que ele é o filho de Deus? Não, isso não entra na minha cabeça. Não tá, alguma coisa está errada. As pessoas de Nazaré ficavam ali, racionalizando. E por conta desse raciocínio lógico, concluíam que Jesus não poderia ser o Messias, porque ele era o filho do carpinteiro. Ora, mas se ele era o filho do carpinteiro, como explicar os milagres? Como explicar as maravilhas que ele operava? E aí você entende que quando você abre o espaço para a fé, você abre mão da lógica. Quando você se apega à lógica, você abre mão da fé. Não dá para você colocar as duas coisas juntas e harmônicas. Quando você mistura as duas coisas, uma tem que sair para dar lugar à outra.
Vamos ler mais. Esta passagem é muito ilustrativa e mostra que o raciocínio lógico impede a verdadeira fé de agir. Com lógica humana é totalmente impossível agradar a Deus. Os nazarenos não quiseram interagir com ele por conhecerem apenas o Jesus Nazareno e não Jesus Todo-Poderoso. Ter fé é estar disposto a interagir com ele, ainda que todas as circunstâncias sejam contrárias ou desfavoráveis. É o que nos diz o Evangelho Reunido, pastor João Ribe Palharim, na página 74. Não há como agradar a Deus se não tivermos um relacionamento pleno de confiança com ele. E isto quer dizer que devemos confiar plenamente em Deus, ou seja, totalmente em Deus. Não existe uma confiança pela metade. Uma parcela da minha confiança está em Deus. Ou você confia ou não confia. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é o galardoador dos que o buscam. Eu deixo aqui para você um questionário para você responder e avaliar os seus conhecimentos sobre esta aula. Na próxima semana eu volto aqui falando mais sobre as epístolas gerais. Que Deus te abençoe e até a próxima aula. Tchau, tchau.